Olá pessoal, eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um quadrinho que finalmente me conquistou. Não demorou tanto assim, apenas no segundo volume, mas eu quis falar sobre ele especificamente aqui no canal com vocês, porque eu li o primeiro volume. Quem acompanha alguns vídeos aqui do canal sabe que eu comentei rapidamente sobre esse primeiro volume, que não me agradou tanto, principalmente pelo ritmo da história, que eu achei que foi um pouco apressada demais, sem parar para respirar em alguns momentos que poderiam até ser muito importantes, essa parada para respirar. E eu estou falando de Lore Olympus, da Rachel Smythe, publicado aqui pela editora Suma, pelo selo de quadrinhos da editora Suma. E eu li o segundo volume de Lore Olympus e eu finalmente me apaixonei por essa história. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre por que eu acabei gostando mais do segundo volume e me interessando mais por Lore Olympus aqui, eu quero antes lembrar vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do canal que saem sempre às quartas e sextas. Então é isso, pessoal. Vamos lá, partiu falar sobre Lore Olympus, primeira vez falando especificamente sobre essa história aqui no canal com vocês. Vamos lá, né, pessoal? Falar sobre o que eu acho que vai ser o último vídeo sobre um livro específico aqui no canal desse ano, porque os próximos vídeos devem ser aquela farofa famosa de fim de ano, com as minhas decepções literárias, os meus melhores livros de 2022. Eu também vou fazer uma lista específica para os melhores livros de fantasia e eu vou dar também uma passada sobre como é que foi a minha meta literária de 2022. Antes de eu pular direto para o segundo volume, que foi o que fez eu me apaixonar pela história de Lore Olympus, eu quero contextualizar um pouquinho mais vocês sobre do que se trata essa HQ, que é vinda de um webtoon bem famosa, então tem muitos leitores no mundo inteiro e está chegando agora aqui no Brasil, com esses dois primeiros volumes publicados. Acho que o terceiro deve sair, inclusive, aqui no Brasil em março, então a Suma está acelerando bastante esse início de publicação de Lore Olympus. Aqui nós vamos acompanhar, na verdade, a Perséfone, que ela está chegando ao Olimpo, finalmente. Ela é uma jovenzinha ali, está saindo da adolescência, tem seus 18, 19 anos, ela é a deusa da primavera, filha de Deméter, uma mãe de bastante pulso firme. E ela está chegando no Olimpo para seguir com seus estudos, claro, e a Deméter, ela tem o objetivo de colocar a Perséfone no meio das deusas da sagrada virgindade, uma coisa assim. Quem conhece um pouquinho da mitologia grega sabe que no fim de tudo a Perséfone acaba se casando com Hades. E essa história ela acaba se passando um pouquinho antes disso. E também tem um contexto interessante porque a Rachel Smythe ela fez uma mudança bastante específica e importante para a forma de narrar essa história, porque ela traz essa questão dos mitos gregos como se eles vivessem nos dias de hoje. Então eles têm acesso a tecnologias, eles têm acesso a redes sociais e tal, todo mundo com seu contato, enfim. É uma HQ que coloca a mitologia grega em um contexto bastante jovem. Em algum momento ela vai, com certeza, conhecer Hades, que Hades aqui no caso é um personagem que inclusive me surpreendeu bastante positivamente em relação a figura que ele representa dentro dessa história, mas é um personagem bastante cavalheiro e tal. Por muitos ele é visto como meio que um cafajeste, mas pelo menos nesse momento aqui da história ele não é exatamente assim. E ele tem alguma dificuldade de encontrar alguém para casar, porque os outros irmãos dele, Zeus, Poseidon, todos estão bem casados, enfim, menos o Hades. E aí esses dois vão se encontrar em algum momento. E essa basicamente vai ser uma história em que nós vamos ver a Perséfone querendo encontrar o seu lugar no meio desse contexto dos deuses e do Olimpo, entender o próprio papel também como uma deusa do Olimpo. Afinal, ela é filha de Deméter e é uma das figuras mais importantes e imponentes dentro da mitologia grega. Eu não gostei tanto do primeiro volume de Lore Olympus, principalmente pela velocidade com que as coisas acontecem. Porque se tem uma coisa aqui que o segundo volume, na minha opinião, bastante melhor que o primeiro volume, é que a Rachel, a autora, ela se permite parar para dar um momento de respiro na própria narrativa. Eu não falo nem de momentos leves, mas ela se permitir desenvolver alguns pontos dessa HQ melhor, levar mais tempo para desenvolver algumas cenas, alguns capítulos, momentos que aqui em Lore Olympus duravam, sei lá, apenas um capítulo. A Rachel Smythe, ela estende essa duração em alguns capítulos aqui, em alguns pequenos arcos dessa história, em 2 capítulos,
3 capítulos, às vezes. Então, passa a sensação de que a história está sendo melhor desenvolvida do que o ritmo que eu achei que Lore Olympus Volume 1 deveria ter tido. Principalmente porque esse primeiro volume ele tem algumas questões bastante importantes e pesadas até, e a gente não tem tempo, e a gente acaba não tendo tanto tempo assim para, não diria aproveitar, porque não dá para aproveitar esse tipo de coisa que acontece aqui no final do primeiro volume, mas para a gente mesmo digerir, mesmo que seja no final do volume, e a gente termine esse primeiro volume com aquela coisa que acontece na cabeça, eu acho que se o ritmo como um todo tivesse sido mais cadenciado no primeiro volume, a experiência para mim teria sido melhor. Obviamente tem coisas importantes e bem desenvolvidas. Só que eu acho que aqui no volume 2 tudo melhora. Os personagens brilham mais. A Rachel Smythe, ela tem uma melhora também, na minha opinião, na escrita e na narrativa que ela está contando. A Perséfone brilha, o Hades brilha, os outros deuses do Olimpo também brilham bastante aqui no segundo volume. E obviamente nós vamos ter aqui o contexto em que a Perséfone ela vai lidar com aquilo que acontece no primeiro volume. Quem sabe o que aconteceu no final do primeiro volume sabe o que é que eu estou falando aqui. Eu acho um pequeno probleminha assim, eu acho, pode ser a minha visão como um homem de toda coisa que eu li lá no primeiro volume. Mas é porque fica, na minha impressão, obviamente, fica um elefante na sala, sabe essa expressão do elefante na sala, que aquilo tá ali, só que a autora, ela não sabe exatamente o momento em que ela vai tocar no assunto. Não é que ela não toca aqui, porque a gente vê a Perséfone ela tomar uma atitude que eu gosto bastante aqui, que eu gostei sim de ver ela encarar o que aconteceu de uma forma ou outra, principalmente em relação à figura do Apolo, que é um personagem detestável no primeiro volume e continua detestável no segundo volume. Eu gostei como ela fez isso, só que ainda passa a sensação de que há esse elefante na sala. E eu, a não ser que tenha me faltado bastante atenção, só tem em um momento em que a Persephone volta naquilo, e nas outras vezes fica muito no subentendido. E eu sei que às vezes não precisa ser muito claro nem muito didático em relação às coisas, mas eu ainda tive a sensação de que tem esse elefante na sala e que precisa voltar a ser discutido. E, enfim, não é exatamente um defeito. E eu, mais uma vez eu falo, pode ser apenas a minha visão como um homem da coisa toda. Mas, no geral, eu gostei muito. Eu acho que é um segundo volume mais bem humorado. Como eu já falei, os personagens eles são melhores desenvolvidos e as suas personalidades elas transbordam mais da HQ e do texto da Rachel Smythe. E eu, o que é que eu posso falar da arte absurda que tem esse quadrinho? Eu acho um dos quadrinhos mais bonitos em relação a traço que eu li nos últimos tempos. E eu espero que vocês tenham a oportunidade de pelo menos também pegar para admirar a arte da Rachel Smart, que é um negócio realmente muito diferente, muito cheio de personalidade, com bastante cor. Eu gosto muito dessa ideia dela de cada Deus ser uma cor específica, a Persephone ser representada pelo rosa, muito por conta também, por conta da visão, eu acho, de pureza que a Demeter quer que a personagem represente, só que muitas vezes a gente vê que também a autora ela coloca também essa questão, tanto em alguns momentos tem essa questão da pureza da Persephone, em alguns momentos você vê ela retratada com um pouco mais de sensualidade, não sei se eu posso falar dessa forma em relação a isso, mas é também outra impressão que eu tive e eu gosto dessa dualidade que a Rachel Smart coloca aqui na personagem e como também ela vai sendo desenvolvida ao longo da HQ e como ela vai lidar com essa questão de a mãe dela ter uma visão para o futuro que ela quer para a filha dela e o fato de que a Persephone não exatamente aceita isso. Ela tem na cabeça porque é isso que a mãe dela quer, mas você sente na personagem que ela não se sente tão confortável em ser apenas isso, né, e não aproveitar outros aspectos da vida dela. Eu continuo gostando muito da representação do Hades e como ele é colocado como esse cara que ele não sabe, não encontrou exatamente o amor. Ele tem um relacionamento romântico com uma outra personagem, mas aí ela conhece a Persephone e a Persephone começa a cada vez mais tomar conta dos pensamentos do Hades, então enfim, tem bastante coisa para ser desenvolvida aqui e eu gostei muito, de verdade, do segundo volume de Lore Olympus. Eu acho que eu acabei ainda não avaliando no Scooby, mas eu já adianto para vocês
que é, eu acho que 4,5, 5 estrelas com certeza. Em comparação com as 3 estrelas do primeiro volume, vocês têm ideia do quanto eu gostei muito, muito, muito mesmo do segundo volume de Lore Olympus. E que bom, né? Provavelmente essa seria a minha última chance que eu daria para Lore Olympus, mesmo sabendo da fama e do sucesso de que essa história faz. E eu só consigo esperar uma história desenvolvida de forma ainda melhor nos próximos volumes. Então, gente, se vocês puderem, dê uma chance. Se você não gostou por acaso, se você por algum motivo não gostou do primeiro volume, vá atrás do segundo volume, que eu garanto a vocês, vale a pena de verdade. Se você já gostou do primeiro volume, você vai adorar o segundo volume, isso eu tenho certeza. Então é isso, gente, o que eu tenho para falar sobre Lore Olympus. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham entendido o que eu quis falar, mas de verdade, vale a pena, finalmente, Lore Olympus, conheçam. E é isso, pessoal. Lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. E é isso, pessoal. Agora, semana que vem, começa aquela farofada de fim de ano aqui no canal. Já começou até, né, com alguns vídeos divertidos e que o feedback de vocês, felizmente, foi bem bacana e bem positivo. Isso me deixa muito feliz. Os envolvidos também ficaram bastante felizes nisso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.